Alô, vocês se ligam na TV JC, começando mais um Torcida JC Debate, na verdade recomeçando, né? Após a pausa de recesso para final de ano, Natal, Réveillon, voltando com o nosso programa e começando com todo o gás. E no primeiro programa de 2015, a gente recebe aqui Igor Moura, repórter da Rádio Jornal, e Diego Toscano, companheiro aqui do Jornal do Comércio. Para começar, meus amigos, queria que vocês me explicassem esse novo cenário do futebol brasileiro, analisando o mercado de contratações para esse ano. Muitos não contrataram em dezembro, contratando agora no começo de 2015, e contratações modestas. A gente vê o Flamengo investindo no Marcelo Cirino, a gente vê muitos times pegando jogadores de Série B, caso de Vasco e Fluminense. Uma comparação simples com há 20 anos atrás, Igor Moura. Nesse mesmo período, o Flamengo estava anunciando Romário, um ano depois de ele ser tetracampeão com a seleção na Copa do Mundo. O Fluminense anunciava Renato Gaúcho e o Inter anunciava Gamarra. Que momento de diferença é esse, Igor Moura? 20 anos apenas de diferença, 2015 para 95. Olha, primeiramente fico lisonjeado com o convite. Eu acho que o momento do futebol brasileiro é um momento defasado financeiramente. Houve uma superfatura. Equipes cariocas contratando jogadores com salários estratosféricos, milionários, sem poder pagar. Uma mania dos times do Rio, a de se convir. E agora estão caindo na real. O Fluminense perdeu o patrocínio da Unimed e isso fez uma diferença enorme. Tanto é que Vinícius, ex-Náutico, foi para o Fluminense acertou com diversos jogadores que fizeram uma Série B de razoável para boa e jovens, que possam render frutos futuramente. Agora é o cenário financeiro brasileiro, não só o brasileiro como o mundial. A gente também não vê na Europa esse mercado tão agitado como já foi outrora. E os times brasileiros, principalmente os maiores, que eram megalomaníacos na questão de contratações, faziam 2, 3, 4 equipes completas, 4 elencos, até o próprio Cruzeiro, estão caindo na real e vendo que o cenário não pede mais jogadores com esse nível todo, com esse quilate. Temos poucos exemplos de grandes contratações bombásticas no futebol brasileiro. Acho que os dirigentes estão caindo na real e sabem da dificuldade que é hoje pagar em dia. Náutico e Santa Cruz que o digam na temporada passada. O cenário é esse, Diego? É times mais modestos, mas com o qual você pode pagar a folha salarial? É tempo de reeducação, né, financeira dos clubes do Brasil. Aqui em Pernambuco a gente está vendo muito isso, inclusive não só com jogadores, como o Igor estava falando, mas também como técnicos. Náutico trouxe um técnico desconhecido, Moacir Júnior, Ricardinho, Doriva no Vasco. Então é tempo de reeducação financeira. É tempo de você ter como pagar e não só o nome. Você tem um jogador que seja um nível bom e que receba menos do que 500 mil, 600 mil. O Fluminense tinha 3 ou 4 jogadores que recebiam 600 mil reais, Fred recebia 700 mil reais, Conca recebia 600 mil reais. Não há mais espaço para esse tipo de jogadores no futebol brasileiro. Claro que sempre vão ter times que vão pagar isso, mas está diminuindo muito. É tempo de reeducar financeiramente. É tempo que, se você tem dinheiro, você vai investir em vários jogadores para trazer um time equilibrado em termos de orçamento. E trazendo para a nossa realidade, como vocês estão vendo o cenário daqui, o Sport é uma situação meio que diferente, porque manteve uma base do ano passado, está procurando se reforçar apenas peças pontuais. Náutico e Santa não. Náutico e Santa perderam muitas peças do ano passado. O Náutico era até imaginado, né, porque acabou o ano com muitos problemas. O Santa também, mas o time se destacou mais e perdeu toda a sua espinha dorsal, Igor. Mas você está vendo o cenário de Santa e Náutico principalmente para esse ano. O Sport é fácil de explicar. O Sport é uma equipe equilibrada financeiramente. Tem já uma estrutura de 70% da base que foi campeã do Nordeste, campeã pernambucana e fez uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro da Série A. E faz o que todo clube brasileiro deveria fazer. Ele tem dinheiro para pagar uma estrela, um salário maior do que o teto normal, você paga. Não vai fazer falta aquele dinheiro e você vai ter um esteio técnico no time. É o caso do Diego Souza. E o restante do mesmo nível, do mesmo patamar, tirando o jogador outro experiente que já é conhecido e é ídolo da torcida. A questão do Santos do Náutico já é mais complicada. O Náutico perdeu boa parte do elenco por conta de problemas seríssimos financeiros, que até hoje convive com a presidência, com a gerência do Náutico. Tanto é que os reforços vêm a conta-gotas. E o Santa Cruz também perdeu pelos destaques. O Danilo Pires foi um jogador que ninguém esperava tanto destaque, foi embora para o Atlético Mineiro. Perdeu porque é do empresário alagoano, João Feijó. Perdeu o Léo Gamalho porque o Léo Gamalho pediu muito. Perdeu o Tony agora, porque o Bahia tem mais para dar ao Tony. O Santa Cruz, ele tem que tirar um pouco aquele aspecto de coitadinho dele. Ele tem que investir se quiser fazer times fortes. Acabou o tempo do Santa Cruz de Série D e Série C, de apostar em jogadores desconhecidos, com salários pagos pelos clubes de origem,
porque o Santa Cruz agora é Série B. Ele tem que se tocar que na Série B é duro. As outras equipes elas investem. O Ceará está aí para dar exemplo. O Joinville investiu, subiu. E a gente só fica preocupado com essas contratações vindo de forma vagarosa. Mesmo que tenha esse período de pré-temporada, o ideal seria já ter 80% da sua base para treinar a parte física, a parte técnica e tática com o Moacir e com o Ricardinho, respectivamente Náutico e Santa Cruz, para começar na ponta dos cascos. A gente não está vendo isso. Está vendo a conta-gotas esse reforço e pode fazer falta lá na frente, na estreia do Santa no Pernambucano e na estreia do Náutico no Nordestão. O interessante, Diego, é que o Santa, apesar de não ter conquistado seu objetivo maior, que era o acesso da Série B, o time foi bem valorizado, né? Alguns jogadores não ficaram no Santa por opção do Santa, mas alguns que o Santa queria permanecesse também não ficaram, e o Santa perdeu todo o time que tinha no passado. O Santa Cruz tinha um time mais equilibrado do que o Náutico em todos os setores e perdeu muita gente, até concordo com o que o Igor estava falando. Falta ao Náutico e ao Santa terem um time equilibrado. Hoje o Ceará tem um time. O Ceará contratou quase todo mundo em 2014. Em dezembro de 2014, o Ceará tem um time completo. Levou Sandro Manuel, levou Thiago Costa, levou Marinho, de Santa e de Náutico. Então, o Santa Cruz perdeu, acho que perdeu mais até do que o Náutico. O Santa Cruz perdeu em quase todos os setores. O Santa Cruz perdeu um jogador importante. O Náutico perdeu Vinícius, perdeu Paulinho, perdeu Sassá. Mas os outros que saíram, William Alves, Renato Chaves, não vão fazer tanta falta quanto os saíram do Santa. Sandro Manuel, Thiago Costa, Gamalho, vai fazer muita falta. Então, assim, o Santa Cruz e o Náutico, o que me preocupa dos dois times é que estamos em 5 de janeiro e eles não têm nem metade do que seria um time formado. O Náutico voltou no sábado e tem 80, 85% da base, jogadores da base. E o Santa Cruz, acho que vai ser mais ou menos isso também. Tem muita gente da base que vai começar a se representar nessa semana. Então, o que me preocupa é que, contratando antes, há mais chance de você trazer pessoas para campeonatos que não são tão atrativos. O Pernambucano não é tão atrativo quanto o Paulista. Um jogador vai preferir jogar o Campeonato Paulista num time, num São Bernardo, num time que tem menos tradição do que Náutico e Santa, a jogar um Pernambucano. Então, se você contratar antes, você amarra o jogador antes. Você tem um mercado maior antes. Agora o mercado vai se apertando e o Náutico e o Santa, o Náutico que quer fazer uma folha enxuta, vai ter que começar a desembolsar mais dinheiro se não quiser trazer jogadores desconhecidos. E tem outra história, né? O Sport, o Eduardo Batista disse isso, que em janeiro vai ficar mais fácil para contratar, porque os elencos vão ser formados já, vão se representar e vão sobrar. Então só vamos trazer quem sobrar de outros times, Igor Moura? Me pareceu muito, não só para o Sport, como o Náutico e Santa Cruz também. Até o Sport, como eu falei, tem as finanças equilibradas, está nesse estilo. O nome que está sendo muito especulado é do Elber. O Elber é um prata da casa do Cruzeiro que chegou a explodir. O Marcelo Oliveira gostava muito do futebol dele e teve um declínio. Foi ao Coritiba, não conseguiu nem se manter como titular. O Sport vai dar uma nova chance ao atleta. Quem chegar no Sport não vai ser aquele jogador que cause alvoroço, aquele jogador que seja a nata do futebol brasileiro. Vai ser alguém esforçado, alguém bem fisicamente, alguém que seja bem dotado fisicamente. O Eduardo Batista deixou isso bem claro, que quer um time que corra o tempo todo. Mas não alguém que sobre outro time, né? Que o Sport banque, exatamente. Né? Vai atrás e banque. O Sport tem como hoje, por exemplo, ir atrás de um engante, como gostam de falar, um meia, armador argentino. De um time mediano. A Argentina é rainha de fazer isso, de criar jogadores bons no meio campo. Um volante pegador, o Sport tem como achar em outros países e trazer. Até porque é um time que é notoriamente conhecido. Todo mundo sabe no Sport, no Brasil, que eu digo, que o Sport é uma equipe que paga em dia. E isso faz muita diferença na hora de contratar e o Sport não está conseguindo usar isso a seu favor. O Náutico e o Santa não, já tem uma situação um pouco mais delicada no momento em que vai contratar um jogador. Ele quer garantias de que o time vai pagar em dia. Esse é o problema. Aí é mais fácil você trazer o resto, como o Náutico está fazendo e o Santa Cruz parece que vai fazer, até porque o Santa contratou quase que ninguém. Né? Contratou apenas a pedido do Ricardinho, de uma equipe que ainda anda mais balançada ainda financeiramente falando que o Santa. Parece que o Alírio está conseguindo manter as contas ali tranquilas no Santa Cruz, que é o Paraná do Ricardinho. Uma equipe que balançou o tempo todo na Série B e que tem a mesma facilidade de perder jogadores quanto esses dois pernambucanos. Tua expectativa maior, Diego, para quanto o trabalho do Moacir Júnior ou do Ricardinho? Acho que os dois têm perfis parecidos, apesar do Moacir ter um pouco mais de experiência que o Ricardinho como treinador. São apostas, os dois são apostas. O que me dá muito medo em Ricardinho é fazer o que Lisca fez no Náutico no ano passado, que é trazer um caminhão de jogadores de um mesmo local, trazer do Paraná, por exemplo, ou do Sul, e não dar certo e terminar os caras voltando e como fez Lisca no passado. O meu grande medo é esse. Moacir Júnior parece que não está fazendo isso.
Mas assim, os dois para mim, eu tenho mais receio no Náutico por causa daquela questão da briga, né? O Náutico tem uma briga interna muito forte. Ricardinho vai mais ter tempo para ser treinador, e que eu espero que não aconteça com o Náutico, é que Moacir seja um bombeiro como o Dado foi. Mas eu não, assim, eu acho que os dois vão ter muita dificuldade. Se fosse para apostar em alguém, eu apostaria mais em Moacir Júnior, mais pela experiência do que do trabalho já feito. Ele vai falar quando, Moacir Júnior? Moacir Júnior, essa semana ainda fala. Se representou sábado. Se representou sábado, ele vai falar essa semana. A assessoria de Será que imprensa até ainda sábado ele fala ou não? Deve falar. Agora, o aspecto só do Santa Cruz, para corroborar com o que falou agora o Toscano, é que o Santa vai com uma pressão enorme para o Pernambucano, por conta da não classificação do Nordestão e da Copa do Brasil. Né? Ainda tem essa dificuldade para o Ricardinho. O Santa Cruz ficar entre os 4, é horrível, resultado horrível. Santa Cruz tem que chegar ao menos na final do Pernambucano para dar satisfação à torcida, que ainda está calejada com aquela eliminação para o Salgueiro na disputa terceiro lugar. Para encerrar o programa, a gente não poderia deixar de falar na polêmica desde o finalzinho da semana passada. Denis Marques, o retorno do DM9 e Igor Moura. Você é favorável ou não ao retorno de Denis Marques para o Santa? Não contrataria. Respeito todo o histórico que Denis Marques tem com a camisa do Santa. Foi um excelente atacante do futebol brasileiro. Sou fã dele desde o tempo do Mojimirim, Atlético Paranaense depois. Cria do meu CRB, inclusive, né? O Denis Marques Alagoano. Tinha que falar, né? Do CRB, tem que falar. Agora, o Denis Marques ele foi um centroavante muito bom. Agora, esse último período dele no ABC mostrou que ele não tem mais nível para jogar uma Série B. Eu não traria o Denis Marques, e a torcida do Santa, pela maioria que eu vejo, quer o Denis Marques de volta e xinga muito o Léo Gamalho. Ora, Léo Gamalho em uma temporada fez 32 gols com a camisa do Santa. O Denis Marques em uma temporada e meia, 2 temporadas, fez 41. O Léo Gamalho quase chegou. A questão da decisão, o cara não vai decidir sozinho, o time tem que estar com ele. E o time do Santa Cruz foi junto com o Denis Marques que decidiu realmente. E se for por gratidão, Caça-Rato deveria fazer contrato por 5 anos aí com o Santa, já saiu, assinou com o Remo, e Adriano Gabiru era o camisa 10 do Internacional. Portanto, não existe gratidão no futebol. Existe um histórico que você deixa no clube para quando voltar ser idolatrado pela torcida. Mas o presente é diferente do passado. Esse verbo foi, não pode voltar assim no presente não, Diego? É novamente ser um grande atacante? Eu não acredito não. A gente está falando tanto de jogadores que sejam esforçados, jogadores que venham com uma faixa salarial menor. Não que ele não venha com a faixa salarial menor, mas né, que venham querendo crescer no futebol. Essa é a perspectiva dos dois clubes aqui, Náutico e Santa, ao contrário do Sport, que já tem um patamar acima. Os dois têm que vir trazer jogadores que sejam esforçados, que queiram crescer no futebol. E eu não acredito que Denis Marques queira crescer no futebol. Eu acho que Denis Marques está em fim de carreira. Eu não contrataria de jeito nenhum. Me surpreendi até com os tricolores que querem a volta dele. Eu não acho que ele deva ser o jogador ideal para o Santa Cruz. O Santa Cruz tem que trazer jogadores que tenham vontade de trabalhar na segunda-feira. Ele não trabalhava na segunda-feira. E eu não contrataria. Eu sou completamente contra a vinda de Denis Marques para o Santa Cruz. É isso aí. Esse foi a nossa volta, o nosso torcedor desse debate. Obrigado, Igor. Obrigado, Diego. E logo, qualquer momento, estaremos novamente falando aqui de esporte, de futebol, direto da redação do Jornal do Comércio. Um abraço.